Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Primeiramente, eu gostaria de convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na Epístola aos Romanos, capítulo 6, e todos juntos fazermos a leitura dos versos 19 ao 21. Romanos 6, 19 ao 21. Vamos todos juntos fazer a leitura do texto? Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Vamos orar pela mensagem? Querido Senhor, obrigado por estarmos aqui essa noite, para ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é aquilo que norteia as nossas vidas. Senhor, sem a Tua palavra, o que seria de nós? O que seria de nós sem a Tua pessoa maravilhosa, querido e amado Senhor? Na cruz o Senhor morreu por nós. Ali nos salvou, nos justificou. Por isso, se temos vida somente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso estamos aqui, Senhor, para falar de Ti, para reverenciá-lo e para termos olhos apenas em Cristo Jesus. Senhor, não permita que tenhamos olhos para outras coisas senão a Tua pessoa. Por isso, Senhor, queremos olhar para Ti. Senhor, se faça presente em nosso meio. Que Cristo seja o centro desta palavra e desta comunhão. O Teu nome está acima de todo nome. E é no Teu nome que nós oramos, Senhor. E também é no Teu nome que nós repreendemos qualquer principado ou potestade que esteja jogando de forma contrária à Tua palavra e esta comunhão que estamos presentes neste momento. Que eles possam temer e tremer ao escutar o nome do Altíssimo, Jesus, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Nesta noite, Senhor, nos faça olharmos para a Tua cruz. Queremos olhar para a Tua cruz, tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Bom, amados irmãos, neste final de semana nós vamos dar continuidade à nossa série expositiva bíblica da Epístola aos Romanos. Então, antes de nós abordarmos o texto que acabamos de ler essa noite, eu gostaria de contextualizar de onde paramos no final de semana passado. No final de semana passado, eu creio que todos nós aqui presentes fomos ajudados pelo irmão Marcelo, que nos apresentou uma pergunta que o apóstolo Paulo faz a cada um de nós e a todos aqueles que leem a Epístola aos Romanos no verso 15. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz no verso 15 é uma pergunta similar a que ele também fez no capítulo 6, verso 1. No verso 1, o apóstolo Paulo pergunta a cada um de nós: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já no versículo 15, o apóstolo Paulo ele vem perguntar para nós se permaneceremos no pecado, já que não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. E eu chamo a sua atenção a resposta que o apóstolo Paulo dá, inspirado pelo Espírito Santo,
tanto nos versos 2 como no verso 15. Note comigo que a resposta que ele dá é a mesma. É uma resposta reta, é uma resposta objetiva, é uma resposta santa e educada, como assim é o Espírito Santo. E a resposta que ele dá é: de modo nenhum, tanto no verso 2 como no verso 15. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para cada um de nós: de modo nenhum você, crente, salvo somente pela graça, deve permanecer vivendo uma vida em pecado, achando que obterá mais graça de Deus. De modo nenhum. De modo nenhum você, crente, justificado pela fé, ao crer e depositar a sua esperança na obra redentora de Cristo, na cruz do Calvário, você deve permanecer vivendo uma vida pecaminosa, porque de fato você não está vivendo mais debaixo da lei, sim da graça, mas a lei veio para mostrar, demonstrar e emoldurar os nossos olhos o quão terríveis nós éramos. A lei veio para demonstrar o quão sujo e imundo era o nosso pecado e que os atos que eu e você cometíamos eram atos injustos, de injustiça. Então eu e você, crentes, não devemos permanecer no pecado. Não devemos permanecer vivendo uma vida pecaminosa sabendo que agora nós temos um novo Senhor. Se outrora o nosso antigo Senhor se chamava pecado, e este antigo Senhor nos visitava de dia e de noite, para que eu e você cumpramos as suas ordens de pecarmos, agora você, que foi comprado não por um preço qualquer, mas um preço de sangue, ao Cristo Jesus morrer na cruz, no seu, no meu, no nosso lugar, você não deve permanecer em pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para cada um de nós nesta noite, e que eu e você, crentes em Cristo Jesus, precisamos ter plena consciência para vivermos a nossa vida cristã de forma santa, de forma que agrada a um Deus santo e que requer qualquer, e não qualquer, mas toda a santidade de um povo que é chamado seu filho. Por isso eu e você precisamos viver uma vida santa, uma vida condizente com Deus que é totalmente santo. Então, sabendo agora de tudo isso, de que nós somos salvos pela graça, que fomos justificados pela fé, e que outrora nós éramos escravos de um senhor chamado pecado, e que nós éramos obedientes a este senhor, e esta obediência a este senhor chamado pecado fazia com que eu e você colhemos um resultado chamado morte. O salário do pecado é a morte. Mas agora que fomos comprados por um novo Senhor, este novo Senhor requer de cada um de nós esta mesma obediência que outrora tínhamos no passado ao pecado, mas agora para as coisas santas de Deus. E a obediência agora a este novo Senhor, que se chama Jesus, que comprou eu e você com preço de sangue, o resultado dessa obediência não nos leva à morte, como o antigo Senhor, mas a obediência a este novo Senhor nos leva à vida, porque não há outra vida senão Jesus. Você não encontra outra vida em outros senhores neste mundo. Este mundo está cheio de senhores que está tentando te arrebanhar e te escravizar, mas nenhum vai te levar à vida. A verdadeira vida somente na palavra do nosso Senhor e em Cristo Jesus. Por isso os nossos olhos têm que estar fitados em Cristo Jesus e somente nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então o verso 17 que nós vimos vem apresentar que ao sabermos de tudo isso que falamos, então nós damos graças a quem? Você dá graças a você mesmo? Foi pelo seu mérito? Foi porque você era bom? Foi porque havia alguma virtude em você? Não. A graça é devida a quem merece. Graças a Deus. Porque Deus que nos libertou desta escravidão do nosso antigo Senhor chamado pecado. Mas não só isso. Deus nos libertou de uma doutrina
que um dia nós recebemos e obedecíamos de todo o nosso coração. E o irmão Marcelo, na semana passada, ele deu um exemplo acerca de Saulo de Tarso. Saulo ainda não havia se convertido a Paulo, que todos nós conhecemos. Saulo era um judeu, um homem culto, eloquente, mas um homem também cruel, um homem devasso, que cometia todas as atrocidades contra aqueles que eram do caminho da igreja. Era um homem que encarcerava os cristãos, que perseguia os de Cristo, os cristãos. Era um homem que sentenciava cristãos à morte, esteve presente segurando as roupas do primeiro mártir Estevão. Era um homem cruel que um dia recebeu uma doutrina e acreditava que estava servindo a Deus, mas de Deus não tinha nada. Estava sendo enganado por uma doutrina e que praticava de todo o seu coração. Mas este exemplo de Saulo também pode ser o seu, o meu e o nosso exemplo. Nós já vimos que éramos escravizados também pelo pecado, por um senhor chamado pecado. Mas também eu e você podemos, ao longo da nossa vida cristã, da nossa jornada cristã, ter recebido também uma doutrina, o qual nós seguíamos de todo o nosso coração, acreditando que essa doutrina era santa, condizente com a palavra de Deus, e éramos fiéis a ela. Mas quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, única e exclusiva palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vemos que talvez essa doutrina não tinha nada de Deus. Uma doutrina talvez que recebemos de homens, mas ao olharmos as Escrituras, vemos que não tem nada do nosso Senhor. Que não se parecem com o nosso Senhor, que não agradam ao nosso Senhor. Mas estávamos também fiéis, servindo com todo o nosso coração. Mas Deus libertou você. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Cristo Jesus. O que é a verdade? Palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há outra verdade a não ser esta. Tudo que foge do que está escrito aqui não é verdadeiro. Por isso, você e eu, crente, precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra de Deus para não cairmos no engano de falsas doutrinas e falsos mestres. Dito isto, gostaria que os irmãos lessem para mim o verso 19, para nós entrarmos no texto o qual nós estamos expondo essa noite. Assim como ofereceste os vossos membros para escravidão da impureza, não haja para vontade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Nota comigo que o verso 19, o apóstolo Paulo, ele inicia o verso 19 falando em termos humanos. Paulo aqui apresenta a sua humanidade. Eu falo como homem. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu falo como homem, pois eu sou homem assim como vocês. E Paulo apresenta aqui para cada um de nós uma analogia com a escravidão, que era algo cultural e predominante nesta época, o qual está sendo narrado a Epístola de Romanos, para nos trazer uma verdade, uma realidade espiritual. Mas dito isto, é preciso dizer algumas coisas ainda. A sociedade em que estamos vivendo hoje é uma sociedade que está doente.
Nós vemos muitas pessoas doentes. Nós vemos aquilo que a palavra de Deus profetizou e está se cumprindo e há de se cumprir, de que os homens cada vez mais estão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos. Os homens têm perdido o amor tem se esfriado. A apostasia, o abandono da fé tem acontecido também. Isso é bíblico, isso é profético, está se cumprindo e vai se cumprir até os dias da vinda do nosso Senhor. Então a sociedade que estamos vivendo é uma sociedade que não está normal. Mas fiquemos tranquilos, a palavra de Deus já disse que isso iria acontecer. E o mundo em que vivemos é um mundo que tem atacado de todos os lados a palavra de Deus, a Bíblia, quanto a sua inerrância, a sua infalibilidade e a sua veracidade. Assim também como tem atacado de forma veemente a pessoa de Deus, quanto a sua existência. E este ataque vem de todos os lados. Vem do ateísmo, vem do relativismo, vem do evolucionismo, vem das filosofias deste mundo e das ideologias. E há quem diga que a Bíblia é um livro que apoia e que chancela a escravidão, por falar acerca de escravos e da escravidão. E como defesa da nossa fé cristã e da palavra de Deus, nós precisamos falar algo importante que nós, como crentes, precisamos saber para termos como defesa acerca disso. Note comigo que todos os textos, o qual a Bíblia apresenta a escravidão que era predominante e cultural naquela época, são textos descritivos, que descrevem uma realidade de época que acontecia naquele período. Os textos que apresentam acerca da escravidão e de escravos não são textos normativos, não são textos imperativos e autoritativos como escravize. Tenha um escravo. Vou ensinar vocês a escravizar alguém. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não apresenta isso. A Bíblia, ela não apoia a escravidão. Então, dito isto, amados irmãos, como defesa da nossa fé, que tem sido atacada por todos os lados, e você, cristão, precisa saber disso. Senão, você vai ser engolido neste mundo, se você não conhecer a palavra de Deus. Há vários falsos mestres aí, que têm atacado a palavra de Deus, e se você não conhecer, você cai no conto do vigário. Então, dito isso, voltemos ao texto que estamos lendo. Perceba comigo que o verso 19, o apóstolo Paulo ele inicia falando acerca de termos humanos. Eu falo como homem, pois sou homem como vocês. Então ele continua dizendo a respeito da fraqueza da nossa carne. E que a fraqueza da nossa carne faz com que eu e você entregamos os nossos membros para onde? Para a impureza, a serviço da maldade, para a maldade. Note comigo que o apóstolo Paulo ele faz a distinção aqui, que eu e você precisamos entender, porque às vezes nós pensamos que é a mesma coisa, mas não é, daquilo que é carne e do que aquilo que é os membros do corpo humano. Às vezes a gente acha que a carne é o nosso corpo, mas Paulo está fazendo uma distinção muito clara do que é carne e do que são os membros do corpo. A palavra carne aqui no original grego é a palavra sarkis. Essa palavra é uma palavra polissêmica. O que é isso? É uma palavra que pode apresentar mais de um sentido. E o que determina o seu sentido? O contexto do texto. E a palavra sarkis ela pode ser utilizada de duas maneiras. Uma maneira que ela é utilizada é como a carne física, a carne humana, ela é sempre ligada à carne humana. A carne de comer é outra palavra, apresenta a palavra kreas no grego. Aqui a palavra se refere à carne física, humana, mas também apresenta outro sentido, como eu falei.
E o outro sentido que esta palavra também aparece é uma humanidade escravizada e dominada pelo pecado. Então, o contexto de Romanos 6 que estamos trabalhando é este: a humanidade que está sendo escravizada e dominada pelo pecado. Então, nós vemos a distinção da carne. Aqui, depois, ele apresenta os membros, e a palavra membros aqui é a palavra melos, que significa literalmente membros do corpo humano, que são os nossos olhos, a nossa boca, a nossa mão, os nossos pés. Tudo isso são os membros do nosso corpo. Paulo não está aqui dizendo que o corpo humano, o corpo físico, ele é mau, que ele é ruim. Porque Paulo apresenta para nós que o nosso corpo humano, ele pode ser tanto entregue a serviço da injustiça, da impureza, da maldade para a maldade, mas ele continua dizendo também que nós podemos oferecer os nossos membros a um serviço a Deus de forma justa, que visa o quê? A santificação. Aleluia. Então, o corpo, aqui Paulo não está dizendo que é mau. Paulo está dizendo para mim, para você e para cada um de nós, que o problema não é o corpo, mas é quem tem exercido domínio sobre o seu corpo. Então eu preciso perguntar para você essa noite: quem tem exercido domínio sobre os seus membros? Quem tem exercido domínio sobre os seus membros? Você tem sido dominado pela sua carne? E o domínio da sua carne, dos seus membros, tem levado você à impureza e um serviço da maldade para a maldade? Ou você tem oferecido, como o texto continua, o seu corpo, o seu membro, a serviço de Deus, visando a justiça para a santificação? Essa é uma pergunta que somente você pode responder perante Deus. E é uma reflexão que cada um de nós precisamos fazer da nossa vida. E continuando o texto, a palavra aqui continua: assim ofereçai. O tempo verbal aqui, assim ofereçai, o verbo está no imperativo. O que isso significa? Significa que é uma ordem expressa do Espírito Santo para você, crente. Ofereça o seu corpo para o quê? Para a santidade, para a justiça. Significa que se eu desobedecer essa ordem expressa, eu estou pecando, porque eu estou cometendo um pecado de desobediência a uma ordem expressa do Espírito Santo. Isso é sério. Assim ofereçai os vossos membros para a justiça, para a santidade. Aleluia. O nosso Deus é santo. Ele requer santidade. Ele requer que eu e você sejamos santos e entregamos os nossos membros para a santidade e para a justiça, e não para a injustiça, como era a nossa prática no passado, quando eram escravizados pelo nosso antigo senhor chamado pecado. Mas há muitos cristãos por aí, e é triste dizer, que têm vivido uma vida fracassada. É pesado dizer isso, mas é sério e é verdadeiro, e a verdade precisa ser dita. Há muitos cristãos que têm vivido uma vida fracassada, que têm fracassado sempre no mesmo pecado, sempre caindo no mesmo erro. E qual é a resposta? Olha, eu não posso fazer nada, então eu resolvi entregar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai fazer com que um dia talvez eu pare de cair neste mesmo erro, neste mesmo pecado. Eu resolvi nada fazer, eu joguei a bola, a responsabilidade para o Espírito Santo. Sabe por que cristão assim continua fracassando na mesma coisa? Porque tem jogado a responsabilidade para o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo diz que a responsabilidade é sua de oferecer. Ofereçai. Há outras versões que diz apresentai. Apresente o seu corpo para a santidade. Para com esse negócio de ficar jogando a culpa para o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai agir na sua vida se você agir de maneira com que Ele exige. Ofereçai. Aleluia. Apresente a Ele os seus membros
para a justiça, visando a santidade, a santificação. Isso significa que a graça não é licença para permanecermos em pecado e vivendo uma vida pecaminosa. Isso significa que a graça de Deus requer uma ação consciente do crente. Não é uma vida de que agora estou salvo, agora estou justificado, então vou ficar de braços cruzados esperando algo cair do céu e acontecer. Se assim tem sido a minha vida, se assim tem sido a sua vida, temos vivido uma vida de fracasso. Assim, ofereçai os vossos membros para a justiça, visando a santidade, a santificação. Nós precisamos ter este ato como crentes, este ato consciente de oferecer os nossos membros a Deus. Continuando o texto, verso 20. Os irmãos, lê para mim, por favor. Porque quando eres escravos do pecado, estavas dizendo que passava a justiça. Note comigo a palavra porquê. A palavra porquê, ela faz um link com o verso anterior. O verso anterior diz, como lemos, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando éreis no passado escravos do pecado, perceba que ele está linkando um versículo com o outro, porque no seu passado, quando você e eu eram escravos do pecado, o que nós fazíamos? Nós éramos isentos à justiça. Por quê? O que isso significa? Porque quando nós estávamos sendo escravizados pelo nosso antigo senhor chamado pecado, os nossos atos não eram de justiça, eram atos de injustiça. Nós éramos injustos, cometíamos a injustiça. Poderia um injusto cometer a justiça? Não. O injusto, ele pratica a injustiça. Por isso que Deus Pai precisou enviar o Deus Filho Jesus para morrer no seu, no meu, no nosso lugar, para nos trazer o quê? A justificação. Porque nós éramos injustos. Agora Deus Pai olha para você e olha em você toda a justiça que foi atribuída ao seu Filho Jesus. E agora esta justiça, Deus Pai olha para você e vê a justiça. Você agora é declarado justo perante Deus. Aleluia. Jesus resolveu o problema que você tinha com Deus acerca da sua injustiça. Agora você é justo. Mas ele diz que no nosso passado, escravos deste pecado, deste antigo Senhor, nós éramos então o quê? Nós não praticávamos a justiça. Não estávamos isentos à justiça. Ou seja, nós tínhamos uma liberdade para pecarmos. Só que essa liberdade é uma liberdade enganosa. O pecado oferece a cada um de nós uma tal da liberdade, que é uma liberdade enganosa. E o mundo em que vivemos hoje, prega-se uma frase que vem de um homem que foi considerado o homem que já morreu, este homem já morreu, mas foi considerado ao longo da história o homem mais satânico do mundo, chamado Aleister Crowley. Este homem, uma vez numa obra dele, chamado Telema, ele pregou uma frase que diz: faça o que quiseres, tudo é da lei. E o mundo tem se apegado a esta frase, e esta frase tem se crescido e crescido e crescido, e o mundo tem praticado: faça o que quiseres, tudo é da lei, você é livre para fazer o que você quiser. Mas a pergunta que eu te faço, se você é livre então para fazer o que você quer fazer, a pergunta é: quem é que controla aquilo que você quer? Será que você é livre? Será que de fato você tem a liberdade mesmo que você acha que tem? Se você tem essa tal liberdade, por que você e eu não conseguimos parar de mentir?
Se nós temos então essa liberdade, por que não conseguimos parar de ter desejos impuros? Se temos essa tal liberdade, por que ainda somos gananciosos? Se temos essa tal liberdade, por que nós não conseguimos então parar de buscar aprovação nas pessoas e nas coisas? Se você tem sido escravizado por todas essas coisas, significa que você não é o homem livre. Você é um homem que continua sempre preso na escravidão. Talvez você ache, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas quem é que tem controlado o que você quer? Será que é você? Será que você é livre realmente? Ou você continua ainda debaixo de um senhorio chamado pecado? Também é uma reflexão que eu e você precisamos fazer acerca da nossa vida. Mas continuando o texto, verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Paulo ele faz uma pergunta para cada um de nós. E essa pergunta é uma pergunta séria. Repito, é uma pergunta séria que o apóstolo Paulo faz para cada um de nós. Qual que é a pergunta? Naquele tempo, que tempo? No tempo passado, o qual você era escravizado por esse antigo senhor chamado pecado, e que a obediência a esse antigo senhor tinha como resultado a morte. Ele pergunta para você, qual era o resultado? Que resultado você colheu quando você vivia dessa maneira? Note comigo que o apóstolo Paulo não está perguntando para você assim, era prazeroso? Era bom? Você se satisfazia? Não, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o resultado final. Que resultado você colhia ao viver dessa maneira? Isso também só eu e você podemos responder internamente e perante o nosso Deus. Qual é o resultado que nós colhíamos? Provavelmente a resposta é a morte. Mas continuando, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Note comigo a mudança aqui. No passado, quando estávamos escravos deste senhor chamado pecado, nós colhíamos resultados. Ele pergunta, quais resultados são estes? Agora ele muda, falando, vocês sentiam vergonha? Vocês sentiam vergonha do resultado que vocês colhiam? Paulo está dizendo para nós que agora, eu e você, ao olharmos para o nosso passado, nós só podemos sentir vergonha porque agora estamos em Cristo. Porque a nossa percepção mudou. A percepção aqui, você pode ver no texto que muda. Vocês sentem vergonha? Por que você sente vergonha? Porque você agora é um cristão. Quando você era injusto, você não sentia vergonha. Por que você não sentia vergonha? Porque o pecado cauterizava a sua mente. Mas agora que os seus olhos foram abertos e que você foi comprado a preço de sangue por esse novo Senhor Jesus Cristo, agora a sua percepção muda acerca do passado, do pecado que eu e você cometíamos, da injustiça. E ele pergunta, então, quais eram os frutos que nós tínhamos vivendo dessa maneira e se nós tínhamos vergonha disso. Mas ainda há algo importante a ser dito aqui. Paulo não está convocando você e eu, chamando cada um de nós, para nós olharmos para o nosso passado e ficarmos presos nele. Paulo não está dizendo, olhe para os resultados que você colhia, sinta vergonha e permaneça envergonhado na sua vida e se sentindo condenado. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que agora que você está em Cristo, você somente agora pode olhar o seu passado, ver o resultado que você colhia, sentir vergonha, porém em Cristo agora você não deve se sentir condenado. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
porque o seu pecado do passado, o nosso já foi perdoado na cruz. O seu pecado do passado, do presente e do futuro já foram perdoados na cruz do Calvário, e eu e você não podemos nos sentir condenados. E se aquele que vem condenar você e eu vier te condenar, você fala: olha para a cruz. Na cruz, o sangue de Cristo me limpou, me lavou do nosso pecado, e agora eu sou declarado justo perante Deus. Eu não tenho que ficar vivendo, remoendo os meus pecados do passado, mas sim, eu preciso olhar para eles e ver que eu preciso aprender a viver agora uma vida de santidade, não cometer mais os mesmos erros que eu cometia no meu passado. Esta é a vida do cristão que vive agora em novidade de vida. A vida do cristão não é a vida de ficar tropeçando a todo momento e a todo tempo, sempre na mesma tecla. Se isso tem ocorrido, tem algo anormal. Oferecei os vossos membros para a justiça, para a santidade, para a santificação. Viva uma vida de santidade a um Deus que é totalmente santo. Louvado seja o nosso Senhor. Paro por aqui. Gostaria de fazer uma oração. Querido Pai Celestial, a Tua palavra foi exposta. A Tua palavra foi pregada, Senhor. Que esta palavra possa, primeiramente, mudar a minha vida, o meu coração. Que essa palavra possa mudar e transformar a todos que estão ouvindo esta mensagem. Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, transforma a nossa vida, nos faça andar em novidade de vida e ensina a cada um de nós a obedecermos a ordem expressa que Tu destes. Oferecei os vossos membros para a justiça, visando a santidade e a santificação. Nos ensina a ser santos como Tu queres, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos norteia, nos traz aquilo que precisamos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.